Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. Eu começo com economia. A Caixa Econômica paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Os beneficiários desse grupo poderão sacar o dinheiro a partir do próximo dia 14 de setembro. Também recebem hoje quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social, o NIS, com o final 8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. O Banco Central é o responsável, por exemplo, por definir a taxa básica de juros. A lei que dá autonomia à instituição tenta blindar o órgão de pressões partidárias. A proposta foi aprovada pelo Congresso este ano e sancionada por Jair Bolsonaro. Mas na ação votada pelo Supremo, o PT e o PSOL afirmavam que a iniciativa do projeto de lei deveria ter partido do governo e não do Congresso. A maioria dos ministros do STF entendeu que a lei, como foi aprovada e sancionada, está valendo. O placar foi de 8-2. Apenas o relator Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber votaram contra. Agora vamos falar do coronavírus. O Brasil registrou a segunda menor média móvel de mortes por Covid-19 em 2021. E o Ministério da Saúde contabilizou mais de 577.500 vítimas da doença. O Ministério da Saúde registrou mais 920 mortes por Covid em 24 horas. E com o aumento, o país chegou a 577.565 vítimas desde o início da pandemia. O Brasil também confirmou 31.024 novos casos da doença de um dia para o outro. Com isso, são somados mais de 20.676.000 contaminados ao todo. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 703 óbitos. Caiu em relação ao dia anterior e está abaixo de 1.000 há 27 dias. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 26.050. Com uma variação de 16,5% para menos em relação a 2 semanas atrás, a curva representa tendência de estabilidade. E na variação da pandemia por estados, 4 unidades da federação indicam hoje alta nas mortes: Acre, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Sergipe. Já em estabilidade estão somente 4 estados e em queda seguem 19 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. A Anvisa autorizou a realização de um estudo clínico no Brasil de mais uma vacina contra a Covid. A pesquisa é patrocinada por uma empresa norte-americana de biotecnologia. De acordo com a agência, esse é o 12º estudo de vacina contra a doença autorizado no país. Os testes serão feitos com a candidata à vacina Ino 4800, baseada em DNA. A aplicação da vacina será por via intradérmica, que é a mais superficial das injeções entre a derme e o tecido subcutâneo, e usada uma técnica chamada eletroporação, que facilita a entrada do DNA no tecido celular por meio de um dispositivo próprio. Os testes controlados por placebo são da chamada fase 3, a última etapa prevista de estudos quando são avaliados a segurança, imunogenicidade e eficácia da vacina. No Brasil, 350 pessoas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem participar. Ao todo, a pesquisa deve envolver 7.116 voluntários da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, México, Peru, Polônia, República Tcheca e Tailândia, além do Brasil. Já os estudos iniciais ocorreram nos Estados Unidos, Coreia do Sul e China. Segundo a Anvisa, o estudo prevê a aplicação de 2 doses com um intervalo de 28 dias entre cada uma. Parte do grupo receberá a vacina e a outra parte, 1 em cada 3 voluntários, receberá o placebo. E ainda falando de coronavírus, olha só esse número. Mais de 2.700.000 idosos ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As pessoas de idades entre 60 e 64 anos são as que mais se ausentaram e não completaram a imunização. O Ministério da Saúde já se prepara para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos.
Apesar disso, o Brasil ainda tem a missão de convencer 2.700.000 brasileiros com mais de 60 anos a completarem a imunização com a segunda aplicação. De acordo com dados do painel do Laboratório de Estatística e Ciência de Dados da Universidade Federal de Alagoas e do Localiza SUS do Ministério da Saúde, o número de idosos que completaram a imunização contra a Covid é alto no país, acima de 90% para quase todas as faixas de idosos. O grupo com mais de 80 anos atingiu 98,39% dos imunizados. Já os com idade entre 60 e 64 anos têm os piores números na terceira idade, com 82,16%, ou 1.520.000 pessoas, e corresponde a mais da metade do total de idosos com vacinação incompleta. As taxas de abandono dependem de inúmeros fatores, entre eles a região onde o idoso mora, se há divulgação da campanha. Outros podem não ter comparecido porque já se sentem protegidos depois da primeira dose. E como acontece toda sexta-feira, eu estou ao vivo com o Kleber Werneck com mais uma dica. Bom dia, Kleber. Bom dia, Paty. Não dá para passar uma sexta sem estar aqui, né? Dando dica para o nosso telespectador. Inclusive, chegou o fim de semana, muita gente está se preparando para viajar, pegar a estrada. E é bom tomar alguns cuidados com o carro para não ficar no meio do caminho. E essa vai ser a dica dessa sexta-feira. Vamos conferir? Toda viagem requer um planejamento. E aí você vai viajar, requer um planejamento. Para o carro é a mesma coisa. Então, primeira dica importantíssima. Manutenção preventiva do seu mecânico de confiança a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses, o que vem ser primeiro. Vai viajar, tem que checar as lâmpadas, principalmente, né? Porque é obrigatório você utilizar o farol baixo na estrada. E estão multando bastante quando tem alguma lâmpada queimada. Calibrar os pneus. Não se esqueça que a maioria dos carros tem um valor para carro leve e um valor de pressão maior para quando o carro está com carga. Conferir o step, importantíssimo, e os níveis de óleo, água do arrefecimento, água do limpador do para-brisa e outros fluidos, como câmbio, direção hidráulica, por exemplo. E todo mundo com cinto de segurança. Então é a dica sobre viagens nesse pós-pandemia, que agora as pessoas vão voltar a utilizar o carro mais tempo, né, e principalmente em estradas. É isso aí, não pode esquecer o cinto de segurança, né, Kleber? Verdade, dica importante. Semana que vem a gente volta com mais, né, Paty? Volta com mais, é isso aí. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 1h50. Eu espero você. Até mais. Até mais.